Semana passada eu tive o privilégio de estar com vários líderes da nossa família de igrejas espalhados por todo o mundo. E foi, de facto, um privilégio. Nós fazemos parte, e eu quero só trazer este assunto, eu quero que a gente entenda isto. Nós aqui, esta igreja em Penafiel, uma cidade de Portugal, pequena aqui em Portugal, fazemos parte do mover de Deus que está a afetar as nações. E então, quando nós dizemos ir de todas as nações, a realidade é que nós fazemos parte disso. Estamos a caminhar. Sim, sabemos que a igreja no global está aí por todo o mundo, mas mesmo a nossa família de igreja, nós estamos a caminhar juntamente com muitas outras igrejas e muitas outras pessoas por estas nações fora. E então é fascinante ouvir o que Deus está a fazer, ver o avanço do reino, ver salvação, ver igrejas serem plantadas. E para alguns de vocês aqui, se calhar estão a par, talvez outros não. Há 10 anos atrás, o Guy, que esteve aqui connosco na conferência, ele trouxe um quadro profético, uma palavra profética que Deus tinha estado a queimar no seu coração, talvez já há 1 ou 2 anos. E em 2015 ele falou sobre... Ele sentia que Deus estava a chamar-nos como família de igrejas para um duplicar. Sim? Para vermos o dobro daquilo que já tínhamos visto até ali. E foi um passo de fé enorme ele dizer isso. Aos líderes, depois aos líderes globalmente, foi um passo de fé de dizer, eu creio que Deus está-nos a dizer que nós precisamos de estar a pensar em duplicar tudo aquilo que temos visto até agora. Foi na mesma altura que coincidiu com a nossa história, a minha e da Maria João, e dos gêmeos, que passaram para trigêmeos, mas sentimos na altura, tínhamos aqui toda a liderança de Commission, e na altura nós sentimos, isto é mesmo Deus a falar. Nós estávamos a contar com um, e naquele dia que eles tinham estado a orar e a pensar sobre isso, nós também recebemos a notícia que eram gêmeos. Não é? E então foi como Deus a confirmar que isto era da parte dele. Passado um mês, soubemos que era trigêmeos. Não é? Mas a verdade é esta. Em 10 anos, naquela altura nós éramos 4 países, mais ou menos 100 igrejas, 50 na Índia, 40 mais ou menos na Inglaterra e 4 ou 5 aqui em Portugal, Espanha, assim espalhados. Neste momento, nós somos mais de 350 igrejas e estamos em mais de 18 países. Extraordinário. Pensar naquilo que Deus fez em 10 anos. Estamos a falar num triplicar, num dobrar, em 10 anos. Não sei se a ti mexe, mas a mim mexe. Quando começas a ouvir coisas assim, tu pensas, e naquela altura nós pensámos, isto é audaz. Demorou muito tempo a chegar onde nós chegamos. Estava a pensar em duplicar. Isto é fé, não é? Mas pensar, olhem aquilo que Deus tem feito. O que Deus está a mover das nações. Estive com homens e mulheres da Mongólia, por exemplo. Estamos a ver o reino avançar. A nossa família de igrejas da Mongólia, onde os líderes andam de cavalo de um lado para o outro para levar o Evangelho. É verídico, passam 2 horas de cavalo para ir ter uma outra povoação. Tem telemóvel, mas ainda não tem carros. Eles comunicam-se de todo lado, mas vão de um lado para o outro, de cavalo. Tivemos com o malta de Ghana, tivemos com o nosso amigo Luke Simão do Brasil, que está a fazer um trabalho extraordinário ali na favela. Está a crescer e estão a ter que crescer e construir mais e mais espaço na casa, porque o que Deus está a fazer é incrível. Tivemos com um líder, que foi talvez a história que mais marcou, eu acho que em português é Birmânia, que se diz, Myanmar, Birmânia. Para quem não sabe, aquele país tem passado por muito nesses últimos 2, 3 anos. O exército tomou conta do governo e do país. Por causa disso, muitos dos homens fugiram, porque não querem alistar-se no exército, mas se não alistarem sofrem consequências, então tiveram que fugir. Muita perseguição sobre a igreja. E agora, recentemente, vimos nas notícias um terremoto terrível lá também. Então, essas 2 coisas estão a acontecer ali. Este homem, estava-nos a contar como ele e muitos outros líderes neste momento
tem visto o reino crescer. Há 94 igrejas de commission da Birmania neste momento. Extraordinário. 94 igrejas, só na nossa igreja, a penetrar e a levar o reino ali. E tu falas com ela e te perguntas, mas como é que é? E este homem, sempre com um sorriso na cara, sempre feliz. Até é impressionante, eu estava ali na conferência, ele estava a dizer, olha, depois de vários pedidos de oração, no final ele diz, ia-me esquecendo. Eu estou com um cancro na cabeça, se puderem orar por cura, dava jeito de dizer, mas um sorriso na cara, a caminhar e a ver o reino avançar. E eu estava a dizer, olha, eles fecham-nos a igreja deste lado, nós abrimos daquele. Eles fecham-nos ali, nós abrimos ali. A imagem é que parecia quase coelhos a sair das tocas. Não é? Eles fecham aqui, abre aqui. Fecha ali, abre ali. Diz ela, é difícil de contar o número de igrejas neste momento que nós temos. Diz ela, orem por mais trabalhadores. Já temos 50 para serem enviados daqui a um ano. Extraordinário pensar naquilo que Deus está a fazer. Agora, porquê é que eu estou a trazer estas coisas todas? Porque isto afeta-nos a nós. Nós fazemos parte disso, por um. Quando nós, por exemplo, damos generosamente nos juntos, como damos, este faz parte de querer alcançar a nação de Portugal, mas as nações também. Mas faz parte de passarmos tempo a orar uns pelos outros e orar pelas nações. Mas é para que coisa a fé também. Mas há uma coisa que é comum, que é o que eu quero falar hoje, para todos nós. O facto é que tu falas com cada um destes homens, mulheres, e explica e ouves as histórias deles, e há uma coisa em comum. É que há um peso, um fardo, ou sei lá como explicar, mas há um peso no coração deles que está a arder por aquela nação, por aquela cidade, pela situação que estão. E nota-se que aquilo queima de tal forma que não há limites para aquilo que eles fazem para ver Deus a penetrar naquelas situações. Não há um exército, não há um terremoto, não há perseguição, não há luta, não há nada que possa vir apagar este peso que está a queimar no coração. E Deus colocou. Não inventado por eles, ninguém no seu perfeito juízo faz aquilo sem ser enviado por Deus. Mas também, seja enviado por Deus, não há forma de sair derrotado. Não é? Então a minha pergunta para nós hoje, enquanto eu vou trazendo a pregação, é o que é que está a queimar no teu coração? Porque todos nós temos que ter algo a queimar no nosso coração. Algo que é dado por Deus, que só Ele pode colocar, mas devíamos todos estar a queimar por dentro. Pode ser por uma nação, pode ser por uma cidade, pode ser por jovens, pode ser por adolescentes, pode ser por vizinhos, pode ser por trabalho social, pode ser 1001 coisas. Pode ser encontrar casas de paz que nos temos vindo a falar. Mas qual é aquela coisa? Mesmo após a conferência juntos, que todos nós já ouvimos muito feedback espetacular, mas o que é que tu retiraste dali? O que é que ficou à dentro do teu coração? O que é que está a queimar? O que é que Deus talvez tenha falado contigo há uns anos atrás e está a querer relembrar-te? Nada, eu estava a lembrar-me de ti ontem, que me mandaste uma foto do rio, uma presa, não é? E essa imagem de terrenos. Lembrei-me de uma imagem que tu tiveste há uns anos atrás, há muitos anos atrás, se não me engano, foi em Stoney, até. Do terreno seco, de um lado, completamente seco de um lado, e um terreno cheio de vida do outro. Não é? E tu tinhas que trazer vida para esse terreno. Quero-te encorajar, mesmo perante essa imagem daquilo que tu nos faz, pensa o que é que Deus está a colocar no teu coração, naquilo que está a fazer. Rui, estava-me a lembrar de ti. Eu lembro-te do Rangito de orar por ti, tu tiveste cura. Não sei que não estou mal, lembras disso? Eu quero te encorajar.
Busca isso. E isto são pequenas coisas que quero só nos encorajar aí. Não é arranjite, todos nós amamos e gostamos. Está a haver muita coisa a acontecer, muitas curas e milagres a acontecer. Então, Rui, quando alguém como um Rangito, que é ungido por Deus, ora, eu acredito que há qualquer coisa que Ele nos doe, que isso possa queimar no nosso coração. E isto são alguns exemplos que eu me estou a lembrar. Todos nós, de certeza, teremos algumas coisas. E se não tivermos, o desafio para hoje, e vamos orar no final uns com os outros, o desafio é: Deus, dá-me um peso, dá-me algo que faça arder o meu coração, e me deixe quieto, e me faça buscar e procurar, nada apaga. Ok? Estamos prontos para isto? Volta, estamos acordados, eu sei que está calor, se precisarem, arranjem forma de tirem água uns aos outros, está bem? Vamos despertar para estarmos bem acordados, porque eu creio que Deus quer mesmo falar connosco hoje. Então vamos olhar para uma história em Neemias, no livro de Neemias, mais no início, no Velho Testamento. Se tiverem a vossa Bíblia com vocês. Este homem, se nós virmos, vamos ver o capítulo 1 e capítulo 2, mas se virmos logo no final do capítulo 2, nos versículos finais, este homem estava a preparar, estava a ser enviado por Deus para uma grande obra. E nós vamos ver, já dentro da história, como ele é movido por compaixão, como Deus fala com ele. Mas isto é o que ele diz no versículo 12, o versículo 11 e 12. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Este é o ponto de partida. Eu quero que a gente olhe para esta história que vamos olhar hoje, sabendo que este homem fez o que fez porque Deus colocou algo no seu coração. Okay? Ele aqui não contou aos seus amigos, mas houve algo que Deus colocou no seu coração e por causa disso provocou uma mudança radical na vida dele, provocou desafios de fé e passos de fé, de responsabilidade na vida dele, mas impactou uma nação, reconstruiu os muros de Jerusalém. Okay? Então pensem nisso, não é um homem que lembrou-se, é um homem que foi movido por algo que Deus colocou no seu coração. Ok, então, ponto de situação, vamos ler. Okay? Esta história, vemos em Neemias, é uma fase pós o exílio da Babilónia. O povo de Deus tinha sido levado para a Babilónia, agora estão a poder regressar. Sim, o rei Ciro permite que isso aconteça, e então estão aí, só que Jerusalém está em ruínas. Okay? Já construíram um templo, e agora entra aqui a história de Neemias. E vamos ler alguns versículos, primeiros versículos. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Um bom nome, olha. Se quiserem um nome para um filho, o próximo, Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susá, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província. E estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quem gosta de receber mais notícias? Não é? Neemias faz a pergunta e recebe um relatório negro. Os sobreviventes estão lá, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E a minha da coisa está lá. Este é o ponto de situação. Qual é o nosso ponto de situação? Qual é o nosso ponto de situação? Quero ver duas facetas nisso. Quero olhar para primeiro para dentro, para nós como igreja, qual é o ponto de situação? Olha, eu creio que Deus está a fazer algo bem
Estamos a preparar para algo bem maior. Nestes últimos anos, meses e semanas, virando para juntos como um ponto, talvez o auge, temos visto Deus a ministrar, a preparar, a falar connosco. Sabem, há coisas que nós temos feito nos nossos grupos de vida, a forma como temos montado e preparado isso, são conversas que estão a acontecer agora dentro da nossa família de igrejas, mas Deus já tem vindo a falar com isto já há muito tempo. Temos estado a preparar para algo diferente. Este é o ponto de situação. Temos líderes como o Lucas e a Andressa a emergir no grupo dele, não é? Líderes como o Marco ali no Ousada e outros. Estamos a ver pessoas, grupos a surgir e a serem formados. Estamos a ver o Kids Club a ganhar momento. 50 crianças. Estava ali entre os líderes. Há poucas, isto estava a gozar da fama, mas há poucas igrejas que têm a quantidade de crianças que nós temos. Mas mais do que isso, ouçam, Deus tem-nos explicado já para várias igrejas, em termos daquilo que nós fazemos com o Kids. Não é algo que nós fabricamos, mas é algo que Deus está a colocar e pôr em posição. Sim, estamos a ver muitas pessoas que têm vindo a chegar nestes últimos 2, 3 anos. Para quem era pré estes 3 anos, vai perceber o que eu estou a dizer. Mudou muita coisa aqui nos últimos 3 anos. Para quê? A resposta para mim é porque Deus está-nos a preparar para algo bem maior. E precisamos de pegar isso, sonhar com isso, planear para isso, construir para isso. E o meu desafio para ti e para mim hoje e durante este verão, vais participar nisso? Temos fé para isso. Temos fé para ver algo bem maior acontecer. Temos fé para ver como aquela imagem que a Jocelyn trouxe e vamos trabalhá-la ao longo destas próximas semanas. Uma casa bem maior, cheia de recursos, mas muitas casas pequenas à volta que estão a olhar para a casa, para os recursos necessários. Eu acho que isso foi um quadro incrível, aquilo que Deus está a querer falar para nós como igreja, e queremos como liderança, como igreja, pesar isso e construir sobre isso. Mas olha, a tua casa vai ser uma dessas? Quero-te desafiar, sonha com isso. Quem sabe aquilo que Deus quer fazer através de ti e da tua casa? A casa que Deus te deu. Não foi a casa que tu construíste. A casa que Deus te deu. Como é que tu vais usar essa casa? Vai ser um foco de luz que está à volta, mas está a impactar, está a ter a sua vida própria. A imagem que a Jocelyn trouxe foi de como recém-casados, a precisar às vezes de ir à casa dos pais buscar recursos. Casais recém-casados gostam da sua independência. Gostam do miminho e da necessidade de ir buscar o recurso quando necessário, mas gostam também da sua independência. Amigos, Deus está-nos a esticar para a direita e para a esquerda, está a alargar a nossa tenda. Tu vais fazer parte disso? Sim, vamos sonhar com isso. Como é que será o meu papel nisso? Sabem uma coisa que inspirou-me muito estes últimos meses, um grupo de jovens, a Filipa e a Beatriz, que estão aqui, acho eu, há uns meses atrás vieram ter connosco com um peso no coração. Literalmente, eu não tenho comigo e com o Maria João, etc. Nós precisamos de fazer algo para os jovens. Nós não sabemos como fazer, nós não sabemos se temos capacidade para o fazer, e nós precisamos de fazer algo para os jovens. É esta a conversa. Não foi extraordinário ver a Vanessa a entregar a vida às pessoas na conferência? Sim ou não? Ainda estão comigo ou não? Sim. Não foi extraordinário? Isso começou com um peso que caiu sobre a coração da Filipe e da Beatriz. Precisamos fazer algo que chegue a estes jovens. Vanessa começa a vir. Algo começa organicamente, de uma forma muito simples, liderada por eles, acompanhada e treinada por nós. Vanessa surge, passado um mês ou 2, liga a vida a Jesus. Quão extraordinário é isso?
O Luís sai desse momento e vem ter comigo e diz, já só faltam 24. Não é? Tem uma lista de 25 nomes. O primeiro já foi riscado. Falta 24. Amigos, o que é que está a arder nos nossos corações? Quando está a arder, Deus usa isso. Incendeia isso. Vidas são salvas por causa disso. O que é que está a arder no teu coração? Ok? Neemias. Desculpem. O lado negativo disso, não da igreja, mas o lado negativo, como situação negativa da minha igreja aqui, é que nós olhamos para uma comunidade à nossa volta que está em destruição. Quantos de nós já não falamos, e diria que se calhar todos nós, e os tempos estão curtos, né? Ouvimos guerras, ouvimos coisas a acontecer, o mundo está a tremer. Não é? Quando é que será que Jesus vai voltar? Quantos de nós já não falámos sobre isto? Não é? O mundo está a tremer. Olhamos à nossa volta e vemos o mundo que está a cair. Não sei se vocês foram como eu, mas aquela sessão do Guy sobre o céu e o inferno, o juízo final, mexeu muito comigo. Pensar que há milhares de pessoas que estão a caminhar para o inferno. E nós estamos na solução, nós estamos na resposta. O mundo à nossa volta está a cair. Sabem, esta semana fui impactado, não partilhei isso hoje de manhã, fui impactado com as notícias, foram 3 notícias nos jornais, dos jovens de 16, 17 anos a serem jovens namorados, a serem violentos no seu relacionamento. Uma das raparigas, inclusive, está a correr risco de vida por São João. E tu pensas, mas tem 16 anos. Como é que isso é possível? Como é que é possível chegar a esse ponto? O mundo está a cair. O mal está a destruir. E eu e tu somos chamados a ir. O que é que está pesando no teu coração? O que é que está pesando no teu coração? Neemias ouve os relatos e no versículo 4 diz: quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ao ouvir estas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Sabes porque é importante termos um peso no nosso coração? Porque leva-te a orar. Quando estás com um peso no teu coração, leva-te a orar. Tu ficas com tanta noção de que a tarefa é tão impossível para as tuas próprias mãos que te leva a orar, a jejuar, a cair de joelhos, a pedir: Deus, por favor, intercede, por favor, faz algo sobre esta situação. Deus, mostra-nos como podemos construir. Quanto maior o peso, mais oração requer ou faz-nos orar. Não sabem qual é o inverso? Quando não o temos, muitas das vezes torna-se confortável e não oramos. Sabem qual é que eu acho? Hoje de manhã alguém estava a orar e fez-me pensar durante o dia todo. Sabem qual é a maior arma neste momento? Uma das maiores armas que eu creio que o inimigo usa no meio dos crentes? Indiferença. É tão fácil. Podemos andar neste mundo. Sermos completamente indiferentes ao que está a acontecer na nossa volta. Ouvimos uma notícia provocada por isso e dizemos: ok, foi mal, mas qual é a próxima? Não nos choca. Não mexe connosco. Nós devíamos ouvir notícias assim e chorar. Jesus olhou sobre Jerusalém e sabendo que aí vinha, ele chorou. Ele chorou e chorou e chorou. Amigos, quando é que foi a última vez que tu choraste pelos perdidos? Pelos necessitados, pelos pobres. Quando é que foi a última vez que choraste pelo teu vizinho ao lado, que está a passar por uma depressão, por um divórcio? Estas coisas é fácil hoje em dia sermos indiferentes. Mas já não vamos chegar à nossa pele. Mas eu quero nos desafiar
Isso é que Deus amadurece a teu coração. Possas olhar para estas situações como eles olham. Sabem, Deus, eu creio. Quero ver o rapaz e uma rapariga de 16 anos espancarem-se de tal forma que uma vai para o hospital e depois chora. Deus não foi para isso que Deus queria. Para que nós chegamos em situações assim. Jeremias moviu as coisas, sentou-se e chorou. Passou dias a lamentar, a jejuar e a dar ordens dos céus. Mas depois não fica por aí. Ele assume a responsabilidade. Intercede no povo de Deus. E coloca o sucesso dessa oração nas mãos de Deus. Eu sei que o tempo está a passar, mas vamos ler os versículos. Versículo 5. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Olha que grande oração para tu usares no teu tempo de sol, orar por uma fiel ou por outra localidade, os teus irmãos e pelas irmãs. Confesso, pois ele continua, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e venenosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Ele coloca-se lado a lado. Ele ora não com um sentido de superioridade, ele está lado a lado, ele está a orar por esta situação. Versículo 8. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Ele começa a virar a coisa para Deus. Deus, agora lembra-te. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a providência deste homem. Jeremias ora. E ele ora ciente da situação. Ele ora sabendo a podridão, de certa forma, do povo. Mas depois ele olha além disso e percebe e compreende que o seu Deus, o Deus de graça, o Deus de bondade, o Deus que ama, o Deus que cumpre as suas promessas. Então ele invoca estas promessas, não é? E depois ele passa a responsabilidade para Deus. Este é o teu povo. Deus, eu estou a orar isto, mas eu estou a orar isto sabendo que este é o teu povo. Foste tu que os resgataste. É tua responsabilidade. É uma oração de fé, de confiança. Amigos, quando nós estamos a orar no mundo lá fora, ouçam isto, tu não estás a torcer o braço de Deus para que Ele faça algo que Ele não quer fazer. Tu não estás a pedir algo que Ele não quer fazer. Não. A Bíblia diz que Deus tanto amou o mundo que deu o seu próprio Filho. Deus enviou o seu Filho a milhares de pessoas desta nação a conhecessem. Milhares de pessoas. Os campos estão todos. Há milhares de pessoas que precisam dizer sim, estão na podridão. Sim, estão a viver como o inimigo quer. Sim, não conhecem a verdade. Os amigos, vamos a isso. Vamos dar as boas novas. Vamos interceder e orar pelos nossos amigos. Deus, faz alguma coisa. Tu mandaste teu filho morrer naquela cruz por este mundo. Para vermos salvação neste mundo. Deus, aqui que me estás a enviar.
Deus, quem tu queres libertar hoje? Deus, a quem tu queres falar hoje? Não é aquela história que estávamos hoje a falar outra vez sobre o Hernani. Não é? O meu pai a falar com o Hernani há 40 anos atrás. Não é? Vez após vez, à procura de um pequeno sinal de alguém que tivesse algum interesse em conhecer a Deus. E de repente, começa uma história que vai por gerações. Quem são essas pessoas? Vamos orar, vamos interceder, vamos buscar, vamos perseverar. Vamos assumir a nossa responsabilidade. E vamos tomar ação. Neemias, ele toma ação. Ele ora, ele ora, jejua, lamenta, chora pela realidade. Depois ele ora, invocando fé, invocando as promessas e tornando o problema um problema para Deus. Deus, isto é o teu povo, tu tens que agir, tu tens que intervir aqui. E depois ele toma ação, ele vai ter com o rei. Ele vai falar com o rei. Não é? E engraçado, não vamos ler os versículos todos, mas há alguns versículos engraçados. O primeiro é este. Logo no versículo 2. Podemos ler o versículo 1. No mês de Nisar, no 20º ano do rei Artaxerxes, outro nome fantástico, na hora de servir o vinho, veio ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Ouçam este testemunho do Neemias. Nunca antes tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser de coração. Isto é uma pequena parte, mas isto é extraordinário. Tu és conhecido por alguém que sorri, que é feliz? Ou não? Neemias era conhecido por alguém feliz. Estava a servir o rei, mas era alguém que era conhecido por alguém feliz. Nunca tinha estado triste na presença do rei. De tal forma que o rei, quando o vê triste, percebe: há algo de errado com este homem. Quando é que foi a última vez que alguém disse: há algo errado contigo, tu hoje estás triste? Costumas estar tão feliz. Ok? Somos chamados a ser um povo feliz. Depois o rei diz no versículo 4: o que é que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei. Mais uma vez, Neemias a mostrar que a oração é a primeira resposta. O rei diz: o que é que tu queres pedir? E ele diz: Deus, ajuda-me. E depois ora. Ok? Amigos, nós temos que aprender com Neemias sobre a oração. E depois, Neemias, estamos a terminar, lidera o seu povo da reconstrução. Ele vira-se para os seus amigos e diz no versículo 17, capítulo 2. Então ele lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas. Suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação ingrata. Também lhes contei que Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Neemias começa a história a lamentar. Há um cenário negro. Passa tempo a orar, a lamentar, a jejuar. Invoca fé e toma ação. Vai ter com o rei, pede, e o rei é bondoso para com ele. Dá-lhe o tempo que ele precisa, dá-lhe as cartas para ele ter os recursos que precisa. Neemias tem o favor de Deus, o favor do rei e de Deus. Não é? Neemias vai. Neemias investiga todo Jerusalém, vê as muralhas, vê o que é preciso ser feito. E depois tem esta obra enorme pela frente, e vira-se para o seu povo e diz: vamos a isto? Vamos reconstruir? Amigos, para terminar, nós temos uma obra gigante para ser feita. Deus está-nos a esticar, está a alargar a nossa tenda. Há várias igrejas já também a pedir a nossa ajuda.
Deus está a esticar a nossa terra. Há uma obra gigante pela frente. E o meu desafio para ti hoje, e acredito que vão responder de corpo e alma, tem sido assim começado. É este. Vamos a isto? Vamos a isto? Vamos construir aquilo que Deus nos está a dar. Vamos ser obedientes e responder em fé. Não deixar que este peso arda no nosso coração, não só para a fonte, mas para as cidades à nossa volta e para as nações. Vamos a isto, vamos construir. E sabem, eu quero te encorajar. Durante estes meses de julho, agosto, setembro, nós vamos estar uma equipa de liderança a tomar algumas decisões e a mudar algumas coisas, porque nós sentimos que precisamos de nos estruturar de forma que possamos multiplicar. E contamos com todos vocês para multiplicar, para crescer, para esticar. Então, eu sei que o mês de julho e de agosto são meses mais calmos e de férias, mas eu quero te encorajar. Não ponhas o botão de pausa naquilo que Deus está a fazer. Vem, participa. Vem e ora. Vem e busca. Deixa que aquilo que Deus tem estado a falar arda no teu coração. Vem e participa. Vem e constrói algo incrível que Deus nos está a construir. Não tem a ver connosco, não tem a ver com a liderança, tem a ver com o que Deus está a colocar nas nossas mãos. E uma das coisas que eu hoje senti mesmo Deus a falar comigo, estava outra vez a ver a grande comissão, quando Jesus diz foi dado toda a autoridade, os céus e na terra, por isso agora vão e façam discípulos. Estava a pensar, nós tivemos agora vão, conferência, fomos todos desafiados a obedecer, a ir. Mas às vezes é difícil de ir. Mas sabem qual foi o pensamento que me veio hoje estar a trabalhar para isso? O inverso é terrível. Se nós não vamos, nós estamos a desobedecer. Estamos a desobedecer à grande comissão que Jesus nos deixou. Não sei se alguma vez me tinha caído de tal forma essa ficha. Não ir significa que eu estou em rebelião ou a desobedecer. O meu mestre está a dizer para fazer. Então esse é o ponto que eu sinto mesmo para nós como igreja. Se Deus nos está a dar estas coisas, nós precisamos ser obedientes. Não queremos ser desobedientes. Nós queremos reagir em fé. Olhar como está a acontecer à nossa volta. Meus amigos, de certeza absoluta, Deus tem estado a falar muito com todos vocês. Conferência, sei que Deus falou com muitos de vocês. Agora vão, foi o tema, foi o desafio, foi o encorajamento. Agora vem o prático. Temos que ir. Temos que ir. Não ficar pela teoria. Temos que ir. E felizes são todos. Mas João 13, 17 diz: felizes são, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão, se as colocarem em prática. Felizes são se forem obedientes. Ainda hoje cantamos: feliz aquele que no coração é peregrino e caminha com Jesus. Verá a sua glória. Significa que precisa estar a andar, precisa estar aí. Feliz é aquele que é peregrino no coração e caminha com Jesus. Feliz quem morre para viver, cuja alegria é tudo dar por Jesus e só por Ele. Amigos, feliz é aquele que morre para viver. Eu gostava que nós orássemos uns pelos outros para terminar. Vamos ficar de pé.
Nós, enquanto estávamos a orar e a falar sobre estas coisas, o meu pai, no final, veio ter comigo e disse: nós falamos sobre estas coisas, falamos sobre pôr mãos, como é? Estamos ao caminho, não é? Mãos à obra, e muitas vezes vem carregado com aquele peso tipo de sacrifício. Nós estamos a chamar para isto, e isto vai custar, vai ser difícil. Não. Feliz é aquele que come isto. Felicidade vem ao ser obedientes. Felicidade vem. Somos felizes quando falamos sobre Jesus. Há uma alegria que vem. Somos felizes quando a Vanessa entrega a vida a Jesus. Felicidade vem. Somos felizes quando a nossa casa é usada para o avanço do reino. Há uma felicidade enorme de receber pessoas dentro da nossa casa e podermos abençoar. Felizes são aqueles quando oramos por cura e a pessoa é curada. Não é? Há uma felicidade que vem. Felizes somos quando vemos Deus a mover poderosamente. Há uma alegria que é contagiante, não se compara com mais nada. Sim? É para isto que Deus está a chamar, é para a felicidade, é para esta aventura. Então, eu quero que tu ores pela pessoa que está ao teu lado, até grupos 2, 3, 4. Se há algo que tem estado a queimar no teu coração, ou talvez Deus até tenha falado na conferência, partilha. Olha, eu sinto que Deus está a meter esta situação, ou este grupo de pessoas, ou podemos orar por isso. Partilhem só durante uns segundos, e depois orem uns pelos outros. Que Deus incendeie os nossos corações. Este vosso, Deus incendeie e que nos use. Que ora para essa pessoa, para Deus usar essa pessoa poderosamente onde está. Tá bom? Vamos fazer isso num passo de fé, estamos juntos, estamos a construir juntos. Vai e faz isso com alguém. Pode ser mesmo ao teu lado, ou pode ir ter com alguém, sentires que gostavas de ir orar para alguém. Vamos fazer isto, ok? Força! Sem perder mais tempo, juntem-se com alguém e falem e orem um bocado. Por exemplo, no final, irei orar para terminar.